Eu tava esperando vocês aqui das 8h40, mas a TT acho que tá ocupada, ela não viu o link, aí a Fernanda mandou agora pra vocês, né? Mas vamos aqui então e tentar caminhar aqui o mais breve possível. Muito bem, das últimas partes que nós vamos falar aqui nas nossas aulas de música, né? Que tá próximo, aí já estamos em junho, né? Já tá acabando o semestre. Vamos falar sobre a música e o tabernáculo de Davi, né? Davi é um dos maiores exemplos que a gente tem quando a gente fala de música na Bíblia, né? Escreveu vários salmos, era um exímio músico, e então convém, obviamente, falar dele também do tabernáculo de Davi. Vamos lá então. Primeira coisa, né? Tocar bem. Davi era um cara que ele tocava muito bem. Olha lá, ó. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Então, uma das primeiras características que nós vemos aqui na vida de Davi é que ele era uma pessoa que ele era muito bom no que ele fazia. Ele, inclusive, era reconhecido por essa habilidade, né? Ele sabia aí tocar a harpa, ele era aí um exímio músico, né? A ponto de ser reconhecido ali na sua época, certo? Pessoal, só o fone tá me incomodando um pouquinho, que eu tô com dor no pescoço, então eu vou tirar ele, mas o microfone continua funcionando. Aí, se vocês quiserem falar comigo, usa o chat, tá? Que aí eu coloco o fone de volta, certo? Só para ficar claro aí. Então, bem melhor. Então, Davi, ele era um exímio tocador, né? Ele era um cara aí muito habilidoso com a harpa, com os instrumentos, e ele foi reconhecido por isso, né? Ele era reconhecido, e não só por isso, que é interessante, né? Não era a sua única habilidade o tocar instrumentos, né? Ele era forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor era, ou o Senhor é com ele, né? A pessoa falando aqui. Uma coisa interessante que a gente percebe aqui é que, além de ser um músico, o Davi tinha outras habilidades, né? Muitas vezes as pessoas, elas buscam a área da música, elas têm uma habilidade na música, isso é bom, mas enquanto cristãos nós também temos que ter outras habilidades também, né? Tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional e na nossa vida espiritual. Não basta simplesmente você saber tocar um instrumento bom, tocar no louvor e pronto, né? Você pode aprender a pregar a palavra, né? Você deve aprender a pregar a palavra, você deve aí ter conhecimentos bíblicos, né? Estudar a Bíblia, ter profundidade na Bíblia, até porque isso também colabora com a questão musical, né? Você também tem que desenvolver outras habilidades, é importante você ter outras habilidades desenvolvidas, né? Porque quando a gente vê o maior exemplo bíblico de música, que é Davi, ele tinha essas várias outras habilidades. Isso nos dá aí um parâmetro, né? Principalmente quando a gente tem pessoas, eu não sei se alguém é de louvor e tudo mais, mas quando a gente tem irmãos de louvor, né, na nossa célula, discípulos, é importante a gente incentivá-los a desenvolver ainda mais o seu dom, porque Davi aí desenvolveu muito bem o seu dom, ele era reconhecido pelo seu dom, então significa que ele era muito bom, né? Mas além disso, ele era um cara forte e valente, ele era um cara bom, um homem de guerra, lutador, ele era sisudo em palavras, ele era de boa aparência, acima de tudo o Senhor estava com ele. A questão, quando a gente pensa na música, também é muito importante, porque às vezes a pessoa tem muita habilidade natural em relação à música, é muito boa, um excelente baixista, um excelente cantor, mas às vezes o senhor não está com ele, isso é muito perigoso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ter habilidade é muito importante, meu. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo, se você não tem habilidade, não é legal que você dirija um louvor aí, que você seja uma pessoa do louvor. Mas só a habilidade também não te dá todas as credenciais para ser um verdadeiro ministro de Deus, de louvor, né? O que algumas igrejas gostam aí de chamar um levita, né? Porque além da sua habilidade, que ela é importante, né? Para que as pessoas possam ser levadas a um momento ali de ministração, de unção, e não serem ali recuadas por uma música mal tocada ou mal cantada, né? Então é importante o talento,
Mas, acima de tudo, é importante também estar com o Senhor, né? E, às vezes, a gente acaba encontrando muitos problemas em relação a isso, quando a gente vai lidar com alguns músicos, né? Principalmente aqueles que não aparecem tanto, às vezes um cara da guitarra, do baixo, da bateria. É lógico que isso não é via de regra, mas muitos acabam aí voltando simplesmente para o seu talento natural e esquecem que existe ali a parte espiritual, esquecem que o Senhor tem que estar presente, né? E que nós precisamos da presença dele. Então, para ser um bom músico como Davi, não basta simplesmente tocar bem é sim ministrar bem, cantar bem, é sim um pré-requisito, mas não é o único. Além disso, é importante que você saiba desenvolver outras habilidades, tanto pessoais, profissionais e também espirituais, que você seja uma pessoa que dê exemplo também, afinal de contas, você é uma pessoa ali que está sendo referência, né? As pessoas veem você ali, olham você, observam você, veem você na rua, sabe o que você está fazendo, então você, querendo ou não querendo, se torna um vidro, né? Se torna ali algo, um espelho ali, então as pessoas podem se espelhar, podem olhar e julgar você mais que os outros. Isso pode sim acontecer, né? Então é importante que você, além de saber tocar, tenha aí equilíbrio emocional, saiba ser uma pessoa prudente, né? Assim como o rei Davi era, né? Seja uma pessoa que é reconhecida como alguém que o Senhor anda. Então esses são os pré-requisitos, né? Tocar bem, ter uma vida de intimidade com Deus, saber desenvolver outras habilidades, tudo isso é importante para que nós possamos ser, ou para que um discípulo nosso possa ser um excelente levita, são pré-requisitos, né? E é importante a gente focar neles. Não adianta ser só bom músico, não adianta ter muitas habilidades, mas não ser um bom músico, também não adianta ter só Deus e não ser um bom músico, é tudo uma questão de união. Quando você une tudo, assim como Davi, aí você sim é um exemplo, né, lembrado e também abençoado, certo? Então, quando a gente olha Davi, ele tinha essa habilidade. E a sua habilidade, olha que interessante, em tocar, era a sua habilidade em tocar, era capaz de confortar corações e expulsar demônios. Então, olha aí, por que não é só a questão da habilidade. Enquanto eu penso em habilidade, eu posso até confortar um coração ali em relação a uma música bem tocada. Isso é bom para os ouvidos, isso é, é agradável de se escutar. Agora, expulsar demônio, meu amigo, expulsar demônio tem coisa espiritual por trás. Vamos ver essa passagem aqui, então? 1 Samuel 16, 23. Vamos analisar ela junto aqui, para que a gente possa entender. Olha lá. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, o versículo já está aí, ó. Quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, dedilhava, né? Com a sua mão, ou dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Então presta atenção que não é simplesmente um incômodo, uma raiva, era literalmente, segundo a palavra está dizendo aqui, um espírito maligno. E quando Davi tocava sua harpa, esse espírito maligno batia em retirada. Então, quando a gente fala que não basta apenas habilidade, isso aqui é um exemplo claro. Né? Deixa eu aceitar aqui alguém que está tentando entrar na aula. Senhor Rodrigo, seja bem-vindo novamente. Então, quando a gente pensa, né, na habilidade de Davi, se ele fosse simplesmente uma pessoa que tocava bem a harpa, uma pessoa que tinha ali a habilidade musical, provavelmente só isso não seria suficiente para retirar ali o espírito maligno que atormentava a vida de Saul. Era necessário também aqueles outros pré-requisitos, né? Ter uma vida de intimidade com Deus, ou melhor, ser alguém segundo o coração de Deus. E ali, como o próprio a referência já dizia ali, quando falaram sobre Davi, alguém que era junto do Senhor, ou alguém que o Senhor era junto dele. Então, é essa soma, é por isso que nós temos que entender. Quando você for ministrar aí para os músicos da sua igreja, da sua cela, né, um discípulo seu que é músico, você tem que mostrar para ele o quão importante é a soma da habilidade natural com a questão da profundidade espiritual.
A habilidade natural ela pode até confortar um coração, mas expulsar demônios é só quando nós temos a intimidade espiritual com Deus, quando nós deixamos que Deus ele age através de nós e nos use como ferramenta, certo? Então, aqui Davi é um claro exemplo de quem se deixava usar pelo Espírito Santo, deixava usar por Deus ali, né? E quando ele tocava, ele ministrava, até os espíritos malignos batiam e retiravam. Muito bem, continuando. Ele foi o responsável, Davi, e essa parte é muito importante, interessante da história, que já depois, né, que ele se torna rei e tudo mais, ele foi o responsável por trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, com toda sorte de instrumentos, danças e canções. Lá em 2 Samuel 6,5 vai falar sobre esse momento marcante, né, lá. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos. Desculpa. Com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos, né? E fala também que Davi ele dançava ali de forma estratosférica, ali, né? De forma bem gigantesca, chamando bastante atenção e irritando ali, né? Também a sua própria mulher. Mas quando a gente analisa aqui, Davi ele trazendo a arca do Senhor, a gente vai perceber aqui que Davi ele valorizava acima de tudo a presença de Deus. Então, uma coisa que o músico ele tem que buscar acima de qualquer coisa é a presença de Deus. Não adianta uma música bonita, não adianta uma música bem tocada, bem trabalhada, se a gente não tiver a presença do Senhor ali. Às vezes, uma coisa simples na presença do Senhor é muito melhor do que uma coisa muito complexa sem a presença deste, né? Então, perceba que Davi valorizava tanto a presença do Senhor que ele fez subir a arca, né? A gente, se você for ler a história, acaba acontecendo um incidente no meio do caminho, a arca vai ficar na casa de outra pessoa ali, né? Até que depois ele resolve trazer em definitivo a arca aí da maneira correta, né? Porque estava levando a arca um carro de boi, mas perceba aí a motivação quando ele faz subir então a arca em definitivo para Jerusalém, né? Como ele buscava essa presença aqui na forma literal, né? Porque a arca representava essa presença de Deus no meio do povo. Então, antes de qualquer instrumento, antes de qualquer música, antes de qualquer salmo, né? A gente percebe na vida de Davi, é isso que torna ali o maior músico, o maior exemplo de músico para nós bíblico, é que ele valorizava a presença de Deus acima de qualquer outra coisa, né? O louvor, os sons, os instrumentos eram ali um adorno, né? Era uma forma de adorar o Senhor, porque a verdadeira celebração ali, aquilo que verdadeiramente estava sendo comemorado ali, não era uma música, não era uma habilidade, mas era a presença do Senhor. Então, os instrumentos, a música, ela complementava a presença do Senhor. E isso nós precisamos entender, assim como Davi ele fazia quando nós ministramos o louvor, quando nós tocamos com os instrumentos, quando nós cantamos, não é aquilo ali não é o principal. O principal não, o principal é a presença do Senhor naquele lugar. A música, ela complementa, ela louva o Senhor, ela engrandece, ela é um complemento para a presença do Senhor. Então, Davi ele já nos ensinava isso. O que mais importa é a presença de Deus, certo? Então, na sua igreja e no seu ministério, na sua célula, antes da habilidade, se busque a presença de Deus. Uma não faz distinção da outra. Uma, na verdade, é bem somada à outra, certo? Então, perceba isso. Aqui na vida de Davi é um grande exemplo para nós. A presença do Senhor era o principal, era o que Davi valorizava, e o restante era um complemento àquilo ali. Continuando. Davi fez de Jerusalém o centro da adoração em Israel. Então, Jerusalém, ela foi o centro ali da adoração a Deus, muito por conta desse coração que ele tinha de adorador e pelas suas habilidades. Olha lá, o tabernáculo de Davi não tinha divisões como o de Moisés. E a arca ficava no centro da tenda. É interessante Davi já fazendo isso.
Organizou os turnos sacerdotais e foi responsável por inserir a música no culto como forma de louvor e adoração a Deus. 4.000 músicos, está lá em 1 Crônicas 23:5, nós vamos ver daqui a pouco, ministravam em turnos subsequentes sobre as ordens de Asaf, Emã e Jedutum, está lá em 1 Crônicas 25:1, e coordenavam 288 mestres da música, que eram divididos em 24 turnos, com 12 mestres cada, cobrindo assim o ano todo. Vamos ler essas passagens aí, para a gente entender como que Davi levava as duas coisas a sério: a presença do Senhor, o tabernáculo dele ali no meio do povo, e também a questão da música como uma forma de adoração. Isso foi inserido por Davi. A ideia do louvor ali como uma forma de adoração a Deus de forma constante, de forma padronizada, vamos dizer assim, é algo inserido por Davi aqui. Vamos ver as passagens então aqui. Primeira Crônicas 23:5. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. 1 Crônicas 23, verso 5. Olha lá. Mostrando aí para vocês, então, só um minuto. Olha lá. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Então, Davi ele selecionou 4.000 varões ali, cuja a responsabilidade era louvar ao Senhor com os instrumentos. Não era simplesmente tocar uma música, não eram músicos profissionais contratados para ali fazer um som ali, para que o ambiente ficasse, né, bem ornamentado, musicalmente falando, para que tivesse um ambiente gostoso. Não, eram 4.000 músicos para louvar ao Senhor com os seus instrumentos, que ele fez exclusivamente para esse intuito, para essa finalidade. Então, é muito interessante o quanto Davi ele valorizava essa ideia de louvar a Deus através da música, né? Ele levava isso muito a sério, isso é muito legal. Próximo aqui, ó, 1 Crônicas 25:1, vamos ver lá. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aí para você. Só aceitar o Diogo aqui. Então, olha lá. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, aludes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi. Então, presta atenção aqui, ó. Os instrumentos também são destacados aqui, né? Com harpas, aludes e símbolos. Além disso, olha lá, ó. Esses Asaf, Emã e Jedutum, eles coordenavam 288 mestres, divididos em 24 turnos. Vamos ver lá, ó, o verso 9 e o verso 7, olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Verso 7, olha lá. Ó. O número deles, juntamente com seus filhos, seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sorte para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf, saiu José. A segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, Jacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta, Isra, seus filhos e seus irmãos 12. E aí vai por diante, né, separando 12 aí. Então, de 12 em 12, eles foram aí cobrindo o ano todo. Então, Davi, ele efetivamente levava a ideia do louvor constante muito a sério, né? E isso é importante e é reflexivo para nós, né? Quando a gente pensa em escutar o louvor, escutar outros tipos de músicas seculares, né? Existe muita música secular que tem excelente qualidade. Não estou nem aqui para entrar no âmbito se você pode ou não escutar ela. A questão aqui é que, assim como Davi, nós precisamos buscar esse coração de louvar o Senhor em todo tempo, né? Não só na igreja, não só ali na hora das músicas, mas buscar louvar o Senhor em todo tempo. Então, quando você coloca um louvor ali na sua casa, né? Louvor bíblico, né?
Quando você coloca um louvor no seu carro, no seu celular, você, óbvio que de uma forma indireta ali, né? Não tanto que com Davi, mas sim, simbolizando também, você está louvando a Deus ali em todo o tempo, né? E aqui a ideia aqui não é que a gente está ensinando para nós a arrumar 4.000 músicos, a tocar 24 horas por dia na nossa igreja, todos os dias do ano. Não, não é esse o intuito. O aprendizado que nós temos que tirar aqui é o de louvar a Deus em todo o tempo. E hoje nós temos tecnologia, né, para nos ajudar a isso. Nós precisamos ficar com o celular, o uso do violão o dia inteiro, com a harpa o dia inteiro, para louvar o Senhor. Nós podemos colocar uma música, né? Lógico, nos momentos certos, né? Colocar uma música, um louvor no carro, em casa, no trabalho, lendo a Bíblia e tal, levando aí um ambiente de louvor e adoração a Deus, e também adorando com nossos próprios lábios, né? Exaltando o Senhor pelas suas maravilhas e tudo que ele fez. Então, esse ensinamento aqui, para mim, é fundamental, certo? Nós precisamos adorar a Deus o máximo possível, né? Independente se você é habilidoso ou não, sua habilidade vai ditar se você vai fazer parte do louvor da igreja, daqueles que estão lá no palco, mas eles não são os únicos louvando a Deus, não. Toda a igreja está louvando a Deus. Toda a igreja tem que louvar a Deus, porque eles lá simplesmente estão conduzindo ali, suas vozes, seus instrumentos estão saindo ali no som, mas todos ali naquele lugar têm que louvar a Deus, e isso tem que ser levado para a sua vida. Louvar não é só lá na igreja, é enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo aí um trabalho, você põe um louvorzinho, às vezes você põe em inglês, né, para você não distrair tanto, né, ou quando você estiver limpando a casa, ou dirigindo no trânsito, né, uma forma de você não ficar estressado, muitas vezes é um louvorzinho e cantando, né, que principalmente em Uberlândia, onde a pessoa é péssima para dirigir, é até uma forma de você manter a paciência e a postura, louvando em todo o tempo, né? Isso é muito importante. Essa é uma das maiores lições que Davi deixa para nós. Não era ser um ótimo guerreiro, mas são exemplos também, mas acho que um dos maiores exemplos que a gente pode citar de Davi era esse valor que ele dava pela presença do Senhor e quanto ele gostava de expressar o seu amor e a sua admiração e a sua gratidão a Deus através do louvor. Isso é uma lição para todos nós, louvar a Deus em todo o tempo, o máximo de tempo possível, com a nossa palavra, com a nossa voz, com o nosso canto, com o nosso celular, com o nosso computador, com o nosso som de casa, com o som do carro. Todo tempo nós podemos estar louvando ao Senhor, mesmo que de forma indireta, certo? Próximos slides que eu ia falar sobre Davi sendo o maior salmista de todos, e como essa é a última parte, eu quero deixando ela para a gente ir falando aos poucos. Então vamos para a nossa análise musical de hoje, e como eu prometi para vocês, hoje a gente escolheu uma música que não é, digamos assim, 100% bíblica, não é uma música que tem muitas falhas aí, que nós não podemos chamar ela de louvor, mas já dei spoiler, né? Mas vamos assistir essa música, então, o clipe dela. Aí eu quero escutar a sua opinião sobre ela depois, e aí a gente vai fazer uma análise dela aqui. Inclusive, eu achei um site que fez uma análise legal dela, nós vamos acompanhar essa análise junto. Mas antes, vamos à música, né? Às vezes eu vou acabar estragando a música aí que você gosta muito, não é minha ideia não, mas infelizmente tem coisa que a gente tem que mostrar, certo? Os dois lados da moeda. Então vamos assistir aqui, então, e depois a gente faz os comentários. Vamos lá. Consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é raridade. Você é raridade. Você é raridade. Estenda a tua mão e receba em nome de Jesus. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Muito bem. Alguém já tinha escutado essa música? Não, ninguém tinha escutado essa música? Vamos às falhas técnicas. Eu quero saber onde tá as falhas. Já escutou ela, Cláudio? Eu tô estragando uma música sua, Cláudio? Não é possível. Tá não, tá não. Ela é boa de ouvir, mas onde tem erro, eu aprendi que os 5 ministérios de Cristo, que eles foram elaborados para filtrar o que tinha de erro no Evangelho e no Reino de Deus. Então, quer dizer, já que tem um homem cheio do conhecimento, daí eu tô aqui para aprender. Para filtrar. Em Cláudio, professor, boa noite. Eu estou aqui, né, participando da aula e meu filho Rian está participando comigo, né?
E aí ele tá aqui conversando, nossa, mãe, você lembra tanto que você cantava essa música? Eu fiquei com vergonha agora, né? Não, agora sim, vamos lá. Eu fui obreira, peraí, filho. Eu fui obreira durante 10 anos na Mundial, e eles tocam essa música praticamente todos os dias, todos os cultos, todos os Hoje cultos. você Eu fiquei vai tão entender por quê. envergonhada. Não, hoje eu tenho, assim, um entendimento, né? Discernimento e tudo, mas eu fiquei, nossa, constrangida aqui, envergonhada mesmo. Sim, sabor de mel nós vamos deixar para uma próxima. A questão dessa música não é nem que ela. Você tá errado, você escuta ela na sua casa, não é nada disso. A questão é mais, como você falou, quando ela é tocada na igreja, e aí nós vamos a alguns pontos. Primeiro, por exemplo, semana passada nós analisamos uma música que não é um louvor, que é a música lá, The Blessing, a bênção. E a gente falou que não tem problema a gente cantar ela na igreja, por quê? Porque ela é uma música que está falando da bênção de Deus para as pessoas, e ali é uma própria releitura da palavra de Deus, até tudo na palavra de Deus, então não está errado, né? Então a música The Blessing é uma bênção, agora, literalmente, né? Agora, quando a gente pensa nessa música, a gente primeiro tem que entender algumas coisas, a gente não pode simplesmente sair detonando ela. Em relação à base bíblica, esquece, zero, praticamente zero. Mas a gente não pode detonar ela, primeiro que a gente tem que entender como que ela surgiu, os princípios. Então, essa música Raridade, ela foi feita pelo cantor aí, o Anderson Freire, acho que é isso mesmo. Quando ele estava ali ministrando para umas. Foi pregar num presídio feminino e tal, né? E ali é óbvio que muitas irmãs ali que convertem, né, elas passam por coisas extremamente difíceis, não, são extremamente desvalorizadas, tanto pela família quanto pela sociedade. Aí ele compôs essa música, né, para essas pessoas, para essas mulheres, nesse contexto lá da prisão. Primeira coisa, no contexto da prisão, em termos de ajuda psicológica, essa música é muito forte, muito boa, né? A intenção 100%. Ninguém aqui está falando que o Anderson Freire é um charlatão, né? Que quis desviar os irmãos, sair da igreja, da Bíblia, né? Pregar heresia, não é isso. A intenção é excelente da música, né? Ela trata a questão psicológica, é muito bom, né? Você motiva as pessoas, né? Pessoas chegaram a se converter por escutar essa música aí, né? Estavam perdidos e tudo mais. Então, nessa questão de intenção e de uma repercussão aí, de certa forma positiva, aí, pessoas dizendo assim, voltando à igreja ou se convertendo, é excelente, mas como nós estamos numa aula de teologia e não de psicologia, né? Nós vamos então analisar a questão bíblica da música, né? E aí é onde nós vamos começar a deparar com algumas coisas. Primeiro que está aparecendo aí na sua tela, vamos ver a letra, né? Só de ver a letra, se você ler com calma, a gente já percebe algumas coisas. Vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar. E não está falando para Deus, tá? Tô falando para uma pessoa. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Olha que lindo. Isso parece um poema. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Olha, essa parte aqui é legal. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Muito bem. Agora aqui começam alguns problemas. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Lembrando que para falar para o presidiário, isso aqui é excelente, mas vamos analisar a questão bíblica. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você, ok. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Muito bem. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Presta atenção no lado psicológico. Essa música, ó, ok, 100%. Temos nada a falar, motiva muita pessoa. O problema é que nem sempre a Bíblia vai nos tratar com tamanha gentileza. Muitas vezes a Bíblia ela vem para puxar muito mais a nossa orelha do que para nos valorizar, né? Quando a gente fala de Salmos, Davi, o maior salmista que a gente estava falando,
Em determinado salmo, ele se compara a um verme, né? Um verme, algo que é desprezível. Isso é o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, perceba que quando eu falo da ideia de louvor, estou falando da ideia de exaltar Deus e diminuir assim, como Davi fazia. Aqui essa música a gente vê o contrário, a palavra você e a direção para a pessoa, exaltando a pessoa, é um louvor, né? Mas é um louvor para a pessoa e não para Deus. É muito grande, né? Então isso fica evidente aqui em torno de toda a música, né? Vamos analisar então algumas partes aqui para a gente poder entender isso. Então, a história da música é legal, né? Mas algumas questões matemáticas, por exemplo, olha lá, quem está sendo louvado, elogiado, Deus ou o homem? Então, vamos fazer uma análise fria lá. Quantas vezes é para você e Deus, Jesus, o Senhor, possui na letra? Para você, 9 vezes. Deus, Jesus, ou se direcionando a Jesus, 7. Alguns pronomes direcionados a Deus, eu, tu, ele, em relação a Deus, 1 vez, em relação a pessoa, 7 vezes. Oi? Tá cortando. Eu não sabia também disso. Oi? Tá cortando ainda. Quer falar de novo? Som. O André, meu áudio, ele abriu aqui sem querer e meu filho comentou que ele tá participando da aula aqui. Ah, tá. Entendi. Não, então, muito bem, participar mesmo. Então, lá. Palavra em relação a você 7 vezes e a Deus apenas 1 vez. Nesse sentido, essa música ela é muito mais antropocêntrica do que teocêntrica. O que é teocêntrico? Deus no centro. O que é antropocêntrico? O homem no centro. Fica evidente que o centro dessa música é o homem, né? Então, essa música ela é antropocêntrica. Só por essa questão, para tocar lá na prisão, ok. Mas para tocar na igreja a gente percebe algumas coisas, né? Nem sei se para tocar na prisão ok, vai depender do seu ponto de vista. Então, quando a gente pensa no louvor da igreja, a ideia é louvar a Deus ou trazer uma memória coisas bíblicas. E quando a gente analisa a passagem, apesar de falar muita coisa bonita, não fala muita coisa bíblica, né? Então, olha lá, ó, basta olharmos para o livro de Salmos, né? Como eu estava falando aqui, ó, o inário oficial de Israel para entender dessa questão. Não existe livro melhor na Bíblia conhecer a Deus e seus atributos, pois todas as letras das canções são de caráter teocêntrico. Então, quando você lê Salmo, é um dos melhores livros para você analisar a pessoa de Deus ou entender a grandeza de Deus, porque ele é totalmente teocêntrico, né? E se quisermos aprender como ter um louvor bíblico em nossa igreja, nós temos que muito aprender com os salmos. Ó. 70% dos salmos falam sobre os atributos de Deus, quem é Deus, o que ele faz. Portanto, louvar a Deus significa elogiar, falar bem, cantar suas qualidades. O Salmo a seguir nos orienta lá, ó, Salmo 119, 54. Os teus decretos são o tema da minha canção e minha peregrinação. Então, nós cantamos a Deus, seus decretos, suas palavras bíblicas. Nós cantamos as escrituras, ó, Colossenses 3, 16, 17, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, vive no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor e por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Então nós não podemos cantar e louvar simplesmente pela emoção da música, mas sim com entendimento e tendo a palavra de Deus como cerne da nossa composição. Lá, 1 Coríntios 14, 15. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Portanto, essa música não pode fazer parte do repertório de uma igreja que tenha Deus como sendo o louvor da adoração. Então, essa informação aqui é até forte. Muito bem, alguém sabe o que significa o ouro de Ofir? Tem ideia do que significa ouro de Ofir? Realmente é muito mais coaching do que bíblica, né? Psicológica também. Ouro de Ofir, na verdade, era um ouro de uma região que ele era quase 100% puro e por isso ele era muito valorizado. Na Bíblia chega a citar o ouro de Ofir. Então, Ofir é uma região de onde eles tiravam esse ouro e ele era um ouro muito valorizado. Olha aqui, ó. Não sei se eu acho aquilo aqui na Bíblia, né? Mas quando a gente pensa na própria questão do ouro, olha aqui, ó, Isaías
13, do 6 ao 12. Vamos lá, ó. É onde vai falar do ouro. Mas antes de falar do ouro, então a gente, só para explicar, um ouro é de uma região, né? Inclusive Salomão, né? Ele mandou trazer muito ouro de Ofir para colocar no templo, né? Então, esse é o Ofir. Então, o ouro de Ofir é sinônimo de valiosidade e de difícil encontrar, nesse sentido, ok. Mas quando a gente mede a qualidade de um ouro, a gente mede a qualidade de um ouro pela sua pureza, e é aí que a coisa começa a entrar em colapso. Porque quando eu penso no ouro, o que é feito para que o ouro ele se torne puro? Ele é, na literalidade, ele é queimado, né? Se derrete tudo e aí sobra só o ouro. E esse ouro está purificado. Quando a gente pensa, então, no ouro, para que o ouro ele seja purificado, ele tem que passar pelo fogo. E assim a Bíblia fala sobre isso. Né? Por isso, quando fala ser ouro, a gente não está literalmente falando de uma coisa muito boa de raridade, não. Está falando de passar pelo fogo para ser purificado. Olha aqui, ó, Isaías 13, do 6 ao 12, vai falar disso. Ó. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor, a destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles, sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, se torcerão como uma mulher que está dando à luz, olharão uns para os outros cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível de sua ira, violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades, vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro, do ouro puro de Ofir. Então é aqui que a gente tem a citação bíblica sobre isso. E perceba que ela não se encaixa em nenhuma maneira com a Bíblia, com a letra, né? Que a letra fala, não, você é precioso, você é muito raro, né? Mais raro que o ouro puro de Ofir. Não é, não. Para ser mais raro do ouro puro de Ofir, segundo a Bíblia, vai passar fogo na galera, muitos morrerão, e os pouquíssimos que sobrarem depois desse juízo de Deus é que poderão aí sim ser de fato considerados ouro puro de Ofir, né? Então é muito importante a gente entender que a Bíblia ela trata muito mais de nós reconhecermos que somos pecadores, nos diminuirmos e aí sim exaltarmos a Deus, né? Aí sim nós podemos então exaltar o nome dele. É por isso que essa parte é difícil. Olha lá. Finalmente, agora, vamos ver aqui, ó. Gálatas 5,17 vai falar da nossa natureza humana, ó. Porque a nossa natureza humana, que é contra o que o Espírito quer, e o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso não podem fazer o que vocês querem. Finalmente, o pecado ele precisa ser abandonado, né? Porque o nosso corpo ele é pecador, por isso que é até difícil, né, a gente citar que é mais raro que o ouro puro de Ofir, porque precisa de uma purificação. Além disso, o pecado, segundo a Bíblia, tem que ser aniquilado, porque ele é contra o Espírito. E aqui fala, ó, mas não parece que é o que a letra da canção sugere. A letra não fala sobre confissão de pecado, arrependimento, mudança de vida, perdão. Pelo contrário, ela diz o quê? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez, deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Meu amigo, se você não se arrepender do pecado e mudar de vida, ele consegue esconder a marca de Jesus. Sim, você não vai para o céu, não. Né? Então, precisa entender isso. Ó. Traduzir, não importa o que você fez, deixou de fazer, o realmente importa que você é valioso com ou sem pecado. Pode continuar no pecado, que a marca de Jesus continuará em você, não importa o que você faça de errado. Não há de me comover que muitos cantores seculares gravaram essa música também, né? A ideia de que você pode fazer, né? Não importa que você tenha a marca de Jesus. E a gente sabe, estudando a Bíblia, que não é bem assim. A imortalidade... Oi. Posso interromper só um minutinho? Deixa eu só terminar aqui, aí você pode. Pode sim. A imortalidade da alma não é novidade para ninguém. Logo, esta não pode envelhecer, antes vive eternamente. A questão é o seguinte:
onde esta alma passará a eternidade, né? Realmente a alma não envelhece, mas onde que ela vai passar, é importante as pessoas terem noção disso, né? Realmente, como sugere a canção, dentro do homem existe uma riqueza, sua alma. No entanto, por mais valiosa que seja, a palavra é clara em dizer que a alma do que pecar está, esta morrerá. Finalmente, a realidade contém uma letra antropocêntrica com o objetivo de massagear o ego das pessoas e contém erros teológicos graves, embora o autor tenha tido uma ótima intenção, mas foi infeliz na exegese bíblica. Portanto, a música não é um louvor bíblico, mas é uma inspiração aí para quem está precisando, né, de uma mudança, uma massagem no ego, mas é lógico que mesmo depois a pessoa precisa entender as verdades bíblicas, certo? Então essa música aí, de fato, fez muito sucesso, mas existem esses pontos. Pode falar, claro. Como você tinha iniciado o discurso sobre a música, o dito aqui, o estudo, ela foi elaborada para um certo tipo de público, que eram presidiárias, isso? Correto? Isso, Já pensou, por exemplo, eu chegar lá no presídio, só uma ideia, e começar assim, ó, como fogo em meus ossos é a tua palavra. Um louvor que tá correndo agora. Até bonito, por sinal. O entendimento desse louvor, ou seja, dessa música, para nós, ela tem um fácil entendimento pelo o tempo que a gente passa em ministrações, na casa de Deus e também com pessoas, principalmente que convivem com esse tipo de música. Para essas pessoas lá na cadeia, se eu cantasse esse tipo de música lá, que efeito teria? Será que teria um efeito terápico? Vamos dizer assim. É porque, querendo ou não, a música ela causa efeitos terápicos nas pessoas. Pessoas que estão ali, elas precisam ser erguidas novamente. Bom, tô falando do público-alvo da música. Tá falando de nós aqui não. Que nós ouve, se tocar o Fábio Júnior ali, todo mundo vai ouvir e pronto, acabou, tá tocando. Tô falando eles lá. Ele é um público-alvo. Eu chego lá e começo a esboçar uma música semelhante a essa do Vilas Boas aí, e outras que estão na época agora, né? Esse grupo Morada, né? E uns cânticos muito espiritual. Eles não vão saber discernir o que se fala nessas músicas e elas não vão ter efeito nenhum. Um dia, o professor Carlin, ele estava dando uma noção sobre isso. É extremamente importante esse tipo de ministração para o povo de Deus, mas é extremamente o povo de Deus saber o valor que elas têm diante de Deus. Eu não estou colocando essa música em questão porque está sendo fez uma exegese em cima e colocou ali erros cruciais que, para nosso entendimento, hoje, né, nos esclarecendo melhor aqui, fica legal, né, o nosso esclarecimento. Mas para essas pessoas que estão lá, o público-alvo, entendeu? Se eu chegar lá com uma música semelhante a essa, que o ouro de Ofir a pessoa tem que ser castigada, não sei o que tem e tal, vamos dizer se fosse uma música diferente nesse sentido, será que essas pessoas iam ter um entendimento que nós temos entendimento hoje? Acredito que não. Só que aí você está partindo do outro pressuposto. Eu saí de uma música que massageia totalmente o ego para eu passar para uma música totalmente espiritualizada. A questão não é essa, a ideia é excelente, né? Se pegar, ministrar para essas pessoas, mostrar que elas têm um valor para Deus, isso é profundo. A diferença que a gente está citando aqui é que isso pode ser feito com um pouquinho mais de Deus, exaltação de Deus na música e também mostrando o valor da pessoa, né? E um pouquinho menos de falta de exegese bíblica, né? Então é óbvio, não adianta você chegar lá com uma música que é 100% espiritualizada, igual a que a gente analisou na semana retrasada, né? Sobre dizer Moisés subir em meu lugar, ninguém ali vai entender, na verdade nem na igreja o povo entende o que está cantando muitas vezes, né? Mas aí quando a gente fala disso, é óbvio, a intenção da música é boa, não duvido que Deus ministrou na vida de muitas pessoas através dela, né? Então não estamos aqui para julgar essa questão, simplesmente para fazer uma análise. Ela é bíblica ou não? Aí esse é o ponto, certo? Se ela faz bem ou não, aí é outra questão. Agora, que ela pode ser tanto bíblica quanto ajudar as pessoas, isso sem dúvida, né? Que a gente tem muitas músicas assim. Então, a gente precisa chegar
no meio termo em relação a isso, né? Aquela sabor de mel, então, é mais profunda ainda. Outro dia nós vamos falar dela. Mas então é isso, né? Deixa eu parar a minha gravação aqui.